6 de janeiro de 2021, dia trágico para a democracia. A invasão do Capitólio, que é a sede do Poder Legislativo americano, por simpatizantes do presidente Donald Trump, que não reconheceu a sua derrota, acabou ali atrapalhando a certificação da vitória do presidente eleito Joe Biden e causando aí um estrago muito grande naquela que é a maior democracia do mundo. Já no Brasil, todas as articulações e conversas estão em torno da eleição da mesa diretora da Câmara dos Deputados. Mais do que a eleição do Senado, a eleição na Câmara desperta muita atenção geral do mundo político devido à briga entre governo e oposição. Vamos à análise dos fatos. O ano político no mundo começou com um atentado contra a democracia. Apoiadores do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, invadiram e depredaram o prédio do Capitólio, que é a sede do Poder Legislativo americano, obrigando autoridades a retirarem os legisladores e a suspender ali o que seria a certificação do presidente eleito Joe Biden. Foi mais um ato do projeto de Donald Trump de não reconhecer a sua derrota nas urnas e tentar impor ali a sua vontade. Mas vamos analisar bem esses fatos. Por que Donald Trump foi eleito? Como ocorreu ali as eleições de Donald Trump? A vitória de Donald Trump nas eleições presidenciais de 2016 tomou o mundo de surpresa. Trump conseguiu 306 votos no colégio eleitoral e conseguiu ser o 45º presidente dos Estados Unidos da América. O êxito de Trump naquela eleição está ali no descontentamento que vivia uma parte interessante dos americanos com o seu sistema político e com seus governantes. Descontentamento ali que Hofstede, ainda há 5 décadas atrás, havia citado em sua obra, em seus livros, como o estilo paranoico da política americana e dos políticos americanos. Trump conseguiu trazer esse apelo popular para a sua candidatura e se tornou aí o presidente americano mais populista da história dos Estados Unidos. É interessante destacarmos que naquele momento nascia em várias partes do mundo um sentimento antissistema e populista, um sentimento nacionalista. E Donald Trump conseguiu agregar esse sentimento e de forma inicialmente muito velada, muito silenciosa, foi ampliando aí o seu alcance, o que levou à sua eleição. Donald Trump usou ali uma retórica agressiva, um discurso diferente de todos os discursos usuais da política americana, e isso acabou agradando aos eleitores mais silenciosos, aos eleitores mais afastados, aos eleitores que se consideravam fora do sistema político. A vitória de Trump, ela foi uma vitória assim fora de qualquer contexto e de qualquer planejamento político. Trump vem ali de ser um empresário bem-sucedido e um apresentador de televisão que conseguiu ser visto pelo país inteiro. A partir disso aí, ele consolidou a sua imagem e fora essa imagem, ele se mostrava fora do sistema político, se mostrava antissistema e se mostrava ali muito preocupado com as questões nacionais dos Estados Unidos. Esse discurso agregou, esse discurso consolidou, esse discurso trouxe a sua vitória. No exercício do poder, Trump usou de muitas ações que desagradaram os americanos. Daí a gente pode saber que praticamente ao lado de Trump ficou em torno de 30% do eleitorado dos Estados Unidos, 29% a 30% do eleitorado. Um eleitorado ruidoso, um eleitorado agressivo, um eleitorado que comunga ali do seu discurso, da sua forma de ação e o eleitorado que o acompanha sob quaisquer circunstâncias. Foi esse eleitorado ali que se movimentou em Washington e invadiu o Capitólio nessa retórica de não aceitar o resultado das eleições dos Estados Unidos. A não aceitação de resultados vem muito ali no desenvolvimento de Trump como presidente, dele criticar a imprensa, criticar as instituições, colocar dúvidas das instituições. Esse sentimento acaba gerando muita dúvida na sociedade e acaba dividindo a sociedade. E essa divisão sempre o favoreceu. Mas eleitoralmente,
Trump sofreu uma derrota. Por quê? Porque a sua governança não foi uma governança positiva. Quando analisamos ali o seu período nos Estados Unidos, os Estados Unidos como líder mundial, a gente vê que foi um grande fracasso. Um grande fracasso como líder, e Trump traz ali muita insegurança para a democracia americana. Uma democracia consolidada, uma democracia muito bem vista e uma democracia que era modelo até então. Essa perca dessa representatividade que tinha os Estados Unidos acabou aí trazendo dificuldades na reeleição do Donald Trump. Então, Donald Trump é um fato passado da política americana. Hoje o grande debate é como vai se comportar aí essa parcela da sociedade americana que o defende, se o Partido Republicano vai continuar avalizando Donald Trump, ou se o Partido Americano vai partir aí para deixá-lo de lado, e novas lideranças irão surgir, novas lideranças irão tentar dialogar com essa camada que o apoia, ou se Trump e o trumpismo seguirão firmes aí com a posse de Joe Biden. São muitas perguntas, são muitos questionamentos no meio aí dos estudos das pesquisas políticas sobre a continuidade ou não do trumpismo, mas no meu ponto de vista, o episódio de ontem enfraqueceu muito Donald Trump. Ele sai enfraquecido do episódio, inclusive no seu partido, o Partido Republicano, que era onde ele poderia ter ali uma voz ativa para continuar dialogando como oposição com essa parte do eleitorado que comunga com seus ideais. Trump enfraquecido, novas lideranças ou velhas lideranças do Partido Republicano vão tomar voz e a tendência é isolá-lo. Num processo de isolamento, Trump talvez não resista aí às grandes mudanças que deve haver no governo Joe Biden. Não vai ser um governo fácil, vai ser um governo que vai encontrar os Estados Unidos dividido, muita agressividade, a polarização, e toda essa situação ela pode exigir aí de Joe Biden muita firmeza na retomada aí da liderança dos Estados Unidos perante o mundo. Tendo sucesso nesse trabalho, com certeza se consolida e o trumpismo deve morrer de vez. O episódio de ontem, com cenas bastante fortes de depredação e de violência, é uma lição para o mundo, é uma lição para a democracia, é uma lição para nós como cidadãos, os líderes que queremos e o que queremos para o nosso país. A era Trump parece que chega ao fim de forma melancólica e de forma trágica. Muito pouco se construiu e trouxe aí uma divisão social muito maléfica, uma divisão social que não constrói, pelo contrário, destrói. No próximo bloco, nós vamos discutir a sucessão na Câmara dos Deputados, o assunto do momento na política nacional. O debate político no Brasil está em torno da sucessão na Câmara dos Deputados. Quem será o novo presidente? Baleia Rossi ou Arthur Lira? A eleição no Senado não está recebendo muita atenção da mídia e da pauta política, porque parece uma eleição mais tranquila, mais consolidada. Na Câmara nós temos um dado diferente. Nós temos um candidato do governo e um candidato contra o governo. Arthur Lira é o candidato do presidente Jair Bolsonaro. Já Baleia Rossi é o candidato do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. Baleia Rossi, que vem a ser líder do MDB, lançou a sua candidatura durante a semana aí com 11 partidos, reunindo 278 deputados. É certo que Rodrigo Maia exerce uma grande liderança na Câmara dos Deputados, com diálogo entre todas as correntes políticas. É respeitado na esquerda quanto no centro. E que Rodrigo será, com certeza, um grande eleitor de Baleia Rossi. É verdade também que na Câmara há um sentimento de independência. Os deputados gostaram muito de experimentar esses 2 anos aí, onde a Casa foi a autora de várias proposições muito relevantes aí durante a pandemia. Mas a grande dúvida é o seguinte: todos os deputados serão fiéis nesse contexto? Todos os deputados ali do bloco seguirão com Baleia Rossi? É essa a aposta de Arthur Lira. Arthur Lira aposta nas traições que serão feitas em diálogos individuais com cada um dos deputados, inclusive com o governo, abrindo as portas, conversando, dialogando e distribuindo recursos.
A própria reforma ministerial também está em torno aí de Arthur Lira. Ela foi um pouco adiada em razão da adesão do PT ao bloco do MDB. Ali foi, inclusive, no meu ponto de vista, foi uma decisão inteligente da articulação política do governo Jair Bolsonaro, porque caso Baleia Rossi vença as eleições, o governo precisa ali abrir um diálogo com Baleia Rossi. E esse diálogo ele pode ser estabelecido, inclusive, na reforma ministerial. Então, o adiamento foi uma decisão importante. Mas o governo deve, sem sombra de dúvidas, acelerar ali o diálogo com os parlamentares que integram o bloco de Baleia Rossi, o bloco de Maia, e abrir diálogos de forma individual. Sem sombra de dúvida, o favoritismo está com Baleia Rossi. A adesão do PT, mesmo que de forma dividida, à candidatura do líder do MDB, trouxe bastante força para o seu nome. Força, inclusive, que repercutiu na seara governista. O governo assustou ali naquele momento, porque o governo não acreditava que o PT iria declarar apoio a Rossi. O governo apostava que o PT lançaria um candidato e um candidato junto com as oposições. A ida do PT para o Baleia, inclusive, unificou as oposições também em torno da candidatura dele. E isso fortalece muito. Agora, o governo tem forças suficientes para mudar esse quadro e deve agir, não pode errar. Por mais aí que o debate em torno da vacina esteja de forma negativa para o governo e negativa no parlamento, o governo deve arregaçar as mangas e Arthur Lira já começou a percorrer o Brasil. Ele já esteve com 2 governadores e 2 governadores, inclusive, aliados de Baleia. O governador do Pará, Éder Barbalho, e o governador do Amapá, Valdez de Góes. A minha análise é que a disputa na Câmara vai ser uma briga de gigantes, com 2 eleitores muito fortes. De um lado, o presidente Jair Bolsonaro, e do outro lado, o presidente Rodrigo Maia. E mais interessante ainda é que o resultado da eleição na Câmara vai repercutir muito nas eleições de 2022. No próximo bloco, nós vamos discutir aí sobre a guerra da vacina, que continua no Brasil. Outro assunto de bastante destaque no mundo político tem sido ainda a questão da vacina. Acredita-se ao governador do estado de São Paulo, João Dória, a mudança de comportamento do presidente Jair Bolsonaro em relação à vacina. Quando o presidente percebeu que Dória sairia na frente e que isso aí poderia lhe render frutos políticos, e além do mais, as pesquisas internas que o Palácio do Planalto vem fazendo em relação à imagem do presidente, que mostra que há um desgaste em relação à lentidão com a vacina, Bolsonaro mudou rapidamente de ação. Chegou ali das férias no litoral paulista e imediatamente reuniu-se com o ministro da Saúde para solicitar providências imediatas. Tiveram dificuldades com a questão das seringas. O governo, na verdade, não criou, não trabalhou, não planejou um plano nacional de vacinação. O governo, na verdade, no meu ponto de vista, ali com o ministro da Saúde, o projeto era de tentar diminuir a importância da vacina, diminuir a questão da pandemia e focar apenas na economia, que era o discurso do presidente Jair Bolsonaro. Porém, com o avanço no mundo das campanhas de vacinação, com mais de 40 países no mundo vacinando as suas populações, Bolsonaro se viu encurralado e imediatamente buscou uma solução. A questão das seringas, é interessante a gente destacar que os governadores de estado foram tão criticados pelo presidente da República e são eles que vão oferecer as seringas, porque os governadores planejaram, organizaram e terão as seringas para ofertar. Bolsonaro, sem discurso, acabou acusando aí as empresas fornecedoras de que estavam praticando preços abusivos. É mais um discurso do presidente de encontrar culpados para tentar se afastar das responsabilidades que ele acabou não cumprindo. Parece-me que Dória vai cumprir ali o planejamento efetivado, que é de iniciar a vacinação a partir do dia 25 de janeiro. Mesmo com toda a atrapalhada da Anvisa, que acabou assim como alguns órgãos e algumas instituições que hoje estão desacreditadas por ingerências políticas. A Anvisa teve que recuar agora e está já finalizando aí a certificação dessas vacinas. O debate vai ser muito grande, porque em cima desse debate há uma disputa eleitoral e política. Mas com certeza, quem fizer um plano de vacinação correto
sai na frente. Apesar do número de não adeptos à vacina terem crescido de 8% a 23%, a maioria da população brasileira quer sim ser vacinada. E a maioria da população brasileira enxerga sim falhas por parte do governo federal na criação de um plano nacional de imunização. O análise dos fatos não tem um lado, não defende A ou B. O análise dos fatos tem um único objetivo: trabalhar pela politização da sociedade. E politizar uma sociedade é fazer com que ela passe a ter uma visão geral da política e não dos líderes. É desenvolver uma paixão maior pelo país e não pelas pessoas. Obrigado por sua contribuição. Aperte o like, aperte o sino para que você possa receber informações dos novos programas e até breve.